Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais uma videoaula do canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco, professor de Química, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de células eletroquímicas. Bem, nessas células existem dois eletrodos que, quando conectados através de um equipamento como um multímetro, você pode caracterizar a diferença de potencial entre esses dois eletrodos. Mas o que é que significa essa diferença de potencial? É sobre isso e muito mais que vamos falar no vídeo de hoje. Portanto, fique conosco que vamos começar logo depois da abertura. Bem pessoal, o nosso ponto de partida vai ser o seguinte: quando uma pilha eletroquímica está em funcionamento, ela está produzindo trabalho elétrico. Veja, por exemplo, a pilha de Daniell, que discutimos em um vídeo passado, que eu vou colocar inclusive o link na descrição para você assistir depois. Bem, quando essa pilha aqui está em funcionamento, a gente sabe que ela está em funcionamento porque conseguimos registrar aqui no multímetro uma diferença de potencial de 1,10 volts. E isso ocorre porque um fluxo de elétrons está saindo aqui do eletrodo de zinco e indo em direção ao eletrodo de cobre. Então vamos escrever isso, que o trabalho elétrico vai ser uma função, vai depender desse potencial. Agora veja bem, esse potencial é representado pela letra V em alguns livros. Nos livros de química, geralmente ele é representado pela letra E. Por isso, dependendo do livro que você encontrar, você vai achar potencial ou diferença de potencial como V ou E. Então veja só, o potencial ele é por definição a razão entre o trabalho elétrico dividido pela carga do processo. Vamos aproveitar essa expressão para chamar a atenção que a unidade da diferença de potencial é volt, e o trabalho elétrico é joule e a carga é coulomb. Portanto, volt é igual a joule sobre coulomb. Bem, dessa expressão aqui a gente tem uma maneira simples de calcular o trabalho elétrico. Ele é simplesmente o produto de Q vezes E. Por isso, vamos pegar essa expressão aqui e olhar para ela com mais calma, com mais cuidado, no próximo slide, onde teremos mais espaço para trabalhar. Bem, está aqui. Então, observe só. A gente não fala de uma carga qualquer, a gente está falando de elétrons. Portanto, essa carga ela tem um sinal negativo, porque os elétrons têm uma carga negativa. Por isso é razoável escrever que o trabalho elétrico vai ser menos Q vezes E. Porém, essa carga aqui é a carga não só de um, mas de muitos elétrons. Muitos elétrons são transportados no fio. Portanto, essa carga Q, eu posso expressar ela como sendo um múltiplo N da carga do elétron. O valor da carga do elétron é bem conhecido, aquele valor 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E já esse número N, você pode expressar ele como sendo um múltiplo dessa quantidade NA, que é o número de Avogadro, que é aquele famoso número 6,02 vezes 10 elevado a 23, que representa a quantidade de entidades que está presente em um mol. Portanto, o trabalho elétrico vai ser menos N vezes o número de Avogadro, vezes a carga do elétron, e por último aqui o potencial. Observe que NA e E são duas constantes. Se fizermos o cálculo de quanto vale esse produto, vamos ter aqui Na vale 6,02 vezes 10 a 23 sobre mol, e a carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Executando esse cálculo aqui, você encontra que esse produto vale 96.485 coulomb sobre mol. E isso aqui é o que nós chamamos de F, a chamada constante de Faraday. Por isso você pode dizer que o trabalho elétrico vai ser menos N vezes a constante de Faraday vezes o potencial da célula eletroquímica. E aqui, pessoal, eu queria fazer uma observação importante, é que esse trabalho elétrico é um típico exemplo de trabalho de não expansão. Trabalho de expansão, só recordando, é aquele trabalho de expansão ou contração de um gás dentro de um pistão. O trabalho elétrico não é nada disso, é um trabalho diferente. Portanto, a gente disse que é um trabalho de não expansão. Bem, a gente mostrou que quando um trabalho de não expansão, como o caso do trabalho elétrico, ele ocorre de forma máxima, isso é idêntico à variação da energia livre do processo, se o sistema está sendo mantido a pressão e temperatura constantes. Bem, se o trabalho máximo de não expansão é igual ao ΔG, e o trabalho elétrico é um exemplo de trabalho de não expansão, então é natural você associar esse ΔG como sendo menos N vezes F vezes E. Essa relação, pessoal, é muito importante, é por isso que a gente colocou ela aqui numa caixa em azul. Vamos colocá-la no próximo slide para a gente continuar discutindo. Está aqui. Veja só, pessoal. Essa relação está me dizendo que se eu conheço o valor do potencial, naturalmente eu chego direto no valor do ΔG do processo envolvido nessa célula eletroquímica. Então a gente sabe que se o potencial for maior do que zero,
Um número maior do que zero multiplicado com um sinal negativo, tudo vai ser negativo. Então o ΔG vai ser menor do que zero. E nós sabemos que processos que são espontâneos estão associados a um ΔG menor do que zero. Então, potencial maior do que zero, isso é o caso, é o que a gente espera de um processo espontâneo. Bem, se o potencial for negativo, negativo com negativo, o ΔG vai ser maior do que zero. E nesse caso a gente sabe que o processo não é espontâneo no sentido direto. Ou, se você quiser dizer de uma forma inversa, que o processo inverso vai ser um ΔG negativo e, portanto, espontâneo. E por último, se você tiver um valor de E igual a zero, todo esse produto vai valer zero, o ΔG vai ser zero, então você está numa situação em que nenhuma direção é diferencial, ou seja, você está com um sistema, uma pilha em equilíbrio. Voltando aqui como exemplo a pilha de Daniell, veja aqui a sua notação de linha. Sobre essa notação de linha, eu sugiro novamente que você assista o vídeo lá sobre a pilha de Daniell, cujo link eu coloquei na descrição, para você poder continuar entendendo o que a gente está falando aqui. Veja só, esse valor dessa diferença de potencial é a diferença de potencial entre o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre. Vamos agora calcular quanto vale esse ΔG no estado padrão. Isso aqui vai ser menos N vezes E vezes o potencial padrão. Então, para calcular isso aqui, a gente já tem o valor do potencial padrão, a gente só precisa aqui saber quanto é o valor de N. Bem, N é o número de elétrons envolvidos no processo. Repare que aqui o zinco está indo de zinco 0 a zinco 2+, portanto ele está perdendo 2 elétrons. E os íons cobre 2+, está indo a cobre 0, ele está ganhando 2 elétrons. Então, sem dúvida aqui N é igual a 2. Então, substituindo ΔG padrão vai ser menos 2, o valor de F 96.485 coulomb sobre mol, e o valor de E 1,1 volt, mas a gente viu agora há pouco que 1 volt é joule sobre coulomb. Então, cancelando coulomb com coulomb, você tem aqui como resultado que o ΔG padrão vale menos 2,2 vezes 10 a quinta joules por mol. Esse sinal negativo significa que a energia está saindo do processo, e também esse sinal negativo, ou alternativamente o sinal positivo do potencial, está nos indicando que zinco sólido e íons cobre 2+, estão espontaneamente sendo convertidos em zinco 2+, e em cobre 0 nesta célula eletroquímica. Portanto, pessoal, em tratando-se de pilhas eletroquímicas, fica bem claro que é fundamental a gente conhecer e compreender o que significa essa diferença de potencial. Então, veja só, essa diferença de potencial, por definição, ela é a diferença entre o potencial padrão do cátodo menos o potencial padrão do ânodo, ambos escritos como processos de redução. O que é que significa no caso da pilha de Daniell? Então, veja só, mas a gente já sabe que o que está escrito aqui à esquerda dessa dupla barra, que é a ponto salina, é o processo de oxidação, é zinco se transformando em zinco 2+. E o que está aqui à direita é o processo de redução, cobre 2+, ganhando 2 elétrons e indo a cobre 0. Então veja só, se o potencial da célula é o potencial do cátodo, o cátodo é justamente o eletrodo onde está ocorrendo o processo de redução. E o ânodo é o eletrodo onde está ocorrendo o processo de oxidação. Dessa forma, você vai escrever que a diferença de potencial padrão vai ser o potencial do cátodo, esse aqui ó, envolvendo cobre 2+ a cobre 0, é isso que a gente está dizendo aqui, expressando como um processo de redução, menos o potencial do ânodo, que também é escrito como um processo de redução, zinco 2+ indo a zinco 0. E essa diferença vale 1,1 volts. E com relação aqui a essa expressão, cabe aqui algumas observações. A primeira é a seguinte, a gente já sabe que 1,1 volt é a diferença de potencial entre os dois eletrodos. Mas aí isso remete a uma outra pergunta natural, que é qual é a contribuição de cada um desses eletrodos para justificar esse número 1,1 volt? A resposta é, dado um eletrodo, vai depender com quem ele está sendo conjugado. Cada vez que eu mudo o eletrodo, vai dar uma diferença de potencial diferente. Então veja só, se você quer entender como é possível saber a contribuição de cada eletrodo, como é que se faz na prática para determinar a contribuição do ânodo e do cátodo
para ambos juntos levar esse valor de 1,1 volt. Eu convido que você assista os próximos vídeos dessa série, onde, por exemplo, vamos tratar do tema do eletrodo de hidrogênio, e com ele a gente vai entender como é possível conhecer a contribuição do ânodo e do cátodo para conseguir então obter a diferença de potencial entre dois eletrodos quaisquer. Bem, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários se você já tinha estudado antes esse conceito, se sabia dessa relação direta entre o potencial padrão e a energia livre de Gibbs do processo, e se ficou claro como saber se um processo é espontâneo ou não, bastando olhar o valor da diferença de potencial da célula. E por último, eu gostaria que você considerasse, pessoal, caso esse vídeo tenha agregado conhecimento para você, lhe ajudou de alguma forma, eu peço que você nos ajude dando um like, se subscreva no nosso canal e envie esse vídeo para todos os seus amigos e amigas para que ele chegue no maior número de pessoas. Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, a gente se encontra numa próxima videoaula, um forte abraço a todos e até a próxima.